Olá, pessoal, tudo bom? Muito obrigado por acompanhar a nossa apresentação. O tema do nosso grupo é o papel dos bancos comerciais em tempos de inovações financeiras. Os integrantes do nosso grupo são Carlos, Gabriel, Gustavo, Léo Fernando, Nádia, Rosineide e Vitor. O objetivo da nossa apresentação é descrever o papel atual dos bancos comerciais e explicar a capacidade de multiplicação de depósitos e meios de pagamentos. A questão central que precisamos responder é: de que modo os bancos comerciais são utilizados para a execução da política monetária brasileira? A nossa pesquisa foi feita através de uma revisão bibliográfica de artigos periódicos publicados no CAPES e também de alguns livros, como a bibliografia básica indicada pelo professor. O que é um banco comercial? Em linhas gerais, um banco comercial é uma instituição financeira que intermedia recursos entre poupadores e tomadores de crédito. Ou seja, ele capta recursos através de depósitos e aplicações financeiras e, em seguida, empresta esse dinheiro para empresas e pessoas físicas, cobrando juros. A capacidade dos bancos comerciais de criar depósitos à vista é um fenômeno complexo e fundamental para o funcionamento do sistema financeiro. Ela permite que a economia cresça, mas também exige uma cuidadosa regulamentação para evitar riscos e garantir a estabilidade do sistema. Os bancos comerciais desempenham um papel fundamental na economia moderna, atuando como intermediários financeiros e como criadores de meios de pagamento alternativos à moeda legal emitida pelo Estado. Como intermediários financeiros, os bancos captam recursos da população através de depósitos à vista, poupança e outras aplicações financeiras. Esses recursos captados são então emprestados a empresas e indivíduos, na forma de empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito. Essa intermediação é fundamental para o funcionamento da economia, pois permite que o dinheiro circule e seja investido em diversos setores. Os bancos avaliam os riscos associados a cada operação de crédito e diversificam suas carteiras para minimizar os prejuízos. Os depósitos à vista são considerados como moeda escritural, ou seja, uma representação do dinheiro, que pode ser utilizada para realizar pagamentos. Cartões de débito e crédito são instrumentos de pagamento baseado nos depósitos à vista e permite que as pessoas realizem transações sem a necessidade de utilizar dinheiro em espécie. Se os bancos não forem capazes de honrar a obrigação de converter depósitos à vista em moeda legal, todo o público será incentivado a resgatá-los, gerando o que se chama de corrida bancária e levando o sistema à quebra. É para evitar essa possibilidade que certas instituições são criadas voltadas para a defesa do sistema bancário. A possibilidade de corridas bancárias é uma ameaça constante ao sistema financeiro. As instituições de defesa, como o Banco Central e os fundos de garantia de créditos, desempenham um papel fundamental na prevenção e mitigação desse risco, contribuindo para a estabilidade econômica. Um dos muitos meios de proteção do sistema financeiro é o sistema de reserva fracionária. Olá, eu sou a Nádia e eu vou explicar um pouco sobre como funciona o sistema de reserva fracionária e o multiplicador bancário. O sistema de reserva fracionária ele existe em decorrência da natureza dos depósitos à vista. Essa natureza particular é definida porque o banco tem a obrigação de entregar o valor depositado em moeda legal a qualquer momento que o cliente solicitar. Ou seja, ele possui liquidez imediata, de modo que o banco age somente como custodiante de valores. Quando o banco tem credibilidade com o público geral, a probabilidade de grandes resgates acontecerem diminui muito, especialmente ao mesmo tempo. De modo que a maioria dos pagamentos pode ser realizada com uma simples mudança de titularidade sobre o depósito. Mas de qualquer forma, como os bancos devem estar preparados para permitir o resgate imediato de uma certa quantia, há necessidade de existirem reservas dos valores depositados. E essas reservas podem ser voluntárias, ou seja, o próprio banco estabelece a porção do dinheiro que vai ficar reservada, ou elas podem ser reservas compulsórias, no qual a própria autoridade monetária, no caso normalmente o Banco Central, estabelece uma proporção dos depósitos à vista que o banco deve manter em reserva. Quando a reserva é voluntária, ela é dividida entre reserva primária e reserva secundária. Então, o sistema de reserva fracionária, ele decorre dessa natureza peculiar do depósito à vista, e ele tem como consequência um custo de captação mais baixo para os bancos comerciais e a possibilidade de que os depósitos feitos se multipliquem. Esse meio sobre o qual os depósitos vão se multiplicar é o multiplicador bancário. Nessa dinâmica, o banco não empresta o dinheiro que tem em caixa, mas sim promete que o papel moeda estará disponível se o resgate for necessário. Como esse resgate raramente ocorre, o banco pode reemprestar o mesmo dinheiro, porque na realidade ele está apenas prometendo que o dinheiro vai estar disponível para saque. O cálculo do multiplicador bancário vai se dar como 1 sobre a soma das reservas, então o único limite para a capacidade de multiplicação de um banco é o valor que ele tem que ter em reservas para saques. Ele também funciona para o sistema financeiro como um todo. Então, se o dinheiro é retirado de um banco para ser depositado em outro, esse sistema continua acontecendo, porém numa escala maior, não apenas dentro do banco individual. Vamos entender mais ou menos como ele funciona na prática. Se o indivíduo pega um empréstimo de 100 com o banco, aqui é 100 unidades monetárias, qualquer moeda.
o indivíduo ele deposita esse empréstimo na sua conta no mesmo banco. Então, o caixa do banco continua em 100, mas agora ele tem um ativo em empréstimos, que é de 100, mais juros que ele vai receber do cliente que pegou o empréstimo, e um passivo de 100, pois ele precisa ser capaz de ofertar aquele papel moeda. Mas o banco tem a previsão de que apenas 5 serão necessários para resgate. Então, o banco mantém 5 na sua reserva e empresta para outra pessoa os 95 que restam no caixa. Dessa forma, o banco agora mantém uma reserva de 10, mantendo o coeficiente de 5 ali na reserva, mas ele possui um passivo de 190 e um ativo de 195 mais juros, mais um caixa de 95. Então, neste ponto, os 100 iniciais já se multiplicaram e o banco pode repetir a operação, sendo limitado apenas pela necessidade de reserva. Eu sou o Gabriel e eu vou falar um pouco sobre teoria neoclássica e a teoria keynesiana da firma bancária. Dentro do contexto da firma bancária, os bancos enfrentavam um dilema fundamental na gestão de seus recursos, que era equilibrar a necessidade de manter reservas suficientes para garantir a liquidez e atender às retiradas dos depositantes, contra a oportunidade de gerar receita por meio de empréstimos. A escolha entre manter ativos líquidos que oferecem segurança, mas com baixo retorno, e investir em ativos rentáveis que proporcionam juros, mas são menos líquidos, representava um desafio constante. A credibilidade do banco, essencial para sua operação, depende da sua capacidade de honrar compromissos com os clientes, o que demanda um nível adequado de reservas. No entanto, cada real mantido em caixa significa menos receita potencial a partir de empréstimos, e através deste dilema surgiram as teorias da firma bancária neoclássica e keynesiana. A teoria neoclássica aborda esse dilema focando na minimização dos custos entre manter reservas e emprestar recursos. Ela equaciona o custo de oportunidade das reservas e o custo de obter empréstimos de emergência quando as reservas são insuficientes. Em contraste, a teoria keynesiana adota uma perspectiva mais ampla, enfatizando a necessidade de equilibrar a rentabilidade com a liquidez em um portfólio diversificado. Os keynesianos argumentam que, além de gerenciar a liquidez, os bancos devem considerar as variações econômicas, como recessão, crescimento, etc., e as expectativas ao decidir sobre os ativos a serem mantidos e os passivos a serem emitidos. Falando agora sobre a política monetária brasileira, o Banco Central do Brasil usa os bancos comerciais como canais para essas operações de política monetária. Para isso, temos alguns instrumentos. O principal deles é a taxa Selic. Aumentando essa taxa, a gente tem uma tendência a reduzir a inflação, que, claro, tem as mesmas reações de mexer com a taxa de inflação de qualquer outra maneira, mas essa é a nossa principal ferramenta para isso. Além disso, temos operações de mercado aberto para regular a liquidez desse sistema e os depósitos compulsórios, que são a reserva que vai para o Banco Central. Nos últimos anos, encontramos diversos desafios realizando política monetária no Brasil. Claro, pandemia, Covid, até a guerra na Ucrânia, tudo que mexe com commodities, vai ocasionar problemas na nossa política monetária. Em 2023, a gente atingiu níveis muito elevados, que inclusive não foram esperados pelo Banco Central do Brasil. Esse aumento foi necessário para conter a pressão inflacionária, mas gerou críticas devido ao impacto negativo sobre o crescimento econômico e o desemprego. Olá pessoal, meu nome é Vitor e eu vou falar um pouco sobre as inovações financeiras, seus impactos e a sua evolução dentro daquilo que os bancos comerciais fazem nesse mercado. E segundo nossa bibliografia de Fernando Carvalho, as inovações financeiras referem-se à produção de novos tipos de produtos, serviços, que podem ser a partir de novas formas de fazer as coisas ou de revolução da forma como as coisas já são feitas. Para trazer alguns exemplos práticos, a gente pode falar sobre a introdução do cartão de crédito em 1950, que facilitou muito o consumo das pessoas, e a introdução da banca eletrônica em 1980 e 90, a partir do começo da liberalização global financeira, o que trouxe uma facilitação da interação entre cliente e banco. Mas para traçar uma raiz histórica e falar sobre o começo das modernizações financeiras do nosso século, a gente pode falar a partir do momento que houve o colapso do sistema Bretton Woods, em 1971, com o choque Nixon. Pois a partir desse colapso, houve a introdução de taxas de câmbio flutuantes, surgiu a necessidade de novos instrumentos para gerenciar esses riscos e também uma nova forma dos bancos lidarem com o cenário de incerteza de desregulamentação. E essa desregulamentação ocasionou uma desburocratização forçada do conservadorismo bancário, que antes era se enxergado apenas como uma forma de guardar dinheiro, e que precisou se reconstruir a partir da ideia de que se eles não usassem novas formas de lidar com os produtos financeiros, eles ficariam ultrapassados, pois nessa época muitos bancos estavam se adquirindo, se unindo e gerando novas formas, tanto internacionais quanto nacionais, de fazer as transações bancárias e oferecer recursos para os seus clientes. A partir desse cenário, a gente pode falar que houve uma tendência à universalização dos bancos, por conta da internacionalização. E um exemplo disso foi o Big Bang em Londres, que em 1986 se abriu para o mercado financeiro e assim para a competição global, estimulando as inovações como o trade eletrônico. E essa liberalização criou uma tendência de bancos universais pelo mundo inteiro. E assim, os bancos que antes se fechavam ao mercado nacional começaram a fazer transações financeiras e oferecer produtos para além das suas fronteiras, ocasionando assim investimentos mais complexos, proporcionando conveniência, maior integração entre os mercados globais e facilitando até mesmo acesso à variedade de serviços financeiros. E para falar de algumas inovações mais recentes a partir dessa crise, a gente traz o fenômeno da securitização, que nada mais é
do que a negociação da dívida ativa, de crédito a receber, que pode ser um ativo para um e um passivo para outros, ou para aqueles que compram e cobram sobre essa dívida. Podemos falar também dos derivativos, que são basicamente acordos que são firmados a partir de coisas que podem vir a acontecer, e se acontecerem, tal acordo precisa seguir tal linha, como swaps futuros, por exemplo. Além disso, podemos falar dos fundos de pensão e investimentos, a partir da emergência de investimentos institucionais, que reúnem basicamente grupos para maximizar a possibilidade de aplicações financeiras e assim gerar mais rendimentos com a maior possibilidade de rendimentos futuros. Um exemplo de produto brasileiro que inovou nesse cenário é as contas correntes acopladas a fundos de mercado monetário, o que permitia uma conta corrente que remunerasse as pessoas que assim deixassem o seu dinheiro lá. Além disso, trazendo um pouco da tecnologia nas inovações do mercado financeiro, em 2000 a gente pode falar sobre a renovação dos ATMs, dos caixas eletrônicos, que a partir da internet começaram a ser automatizados e assim as pessoas começaram a conseguir usar o telefone para acessar caixas eletrônicos ou fazer verificações de segurança ou até mesmo fazer transações a partir do celular. Além disso, em 1977, o Citibank lançou uma grande campanha para instalar ATMs em Nova York, como uma cidade modelo da forma de modernizar as transações financeiras, levando assim ao crescimento de bancos online e plataformas de trading, com a acumulação de tecnologias com o passar do tempo. E ainda mais recentemente, a gente cita o Pix, que foi uma revolução nos meios de pagamento, pois ele proporcionou as transações em menos de 24 horas ou até menos de minutos, e sem custos para as pessoas físicas, diferentemente de TED ou transações bancárias convencionais. E vale citar que essa inovação financeira foi encabeçada pelo Banco Central brasileiro, pois muitos bancos privados não viram futuro nessa inovação e não aceitaram a proposta. E, para fazer uma citação a partir do mercado de dados, a gente pode falar sobre o Open Bank, que em 2021 se integralizou no Brasil e permitiu que, assim como o Serasa, os bancos pudessem ter uma noção melhor do mercado ao qual eles estavam oferecendo produtos, e assim conseguir moldar a forma como eles ofereciam seus produtos financeiros ao público que assim estivesse cadastrado. E para terminar nossa apresentação, a gente termina falando sobre os acontecimentos mais recentes do mercado financeiro, que é o crescimento das fintechs, e de mercados de bancos digitais, que não possuem unidades físicas e que por isso as taxas são menores e os serviços acabam acontecendo com muito mais agilidade e menos burocratização, que é o exemplo do Nubank, do PicPay e do Mercado Pago. Além disso, a gente pode falar das criptomoedas e do blockchain, que meio que se complementam, pois as criptomoedas apareceram como nuvem, trazendo novas formas de lidar com o dinheiro a partir de mineração e mercado online, e o blockchain apareceu dentro desse novo mercado como uma forma de fazer transações mais seguras e transparentes, sem a necessidade de intermediários nessas transações. E assim eu termino um pouco dessa repaginação em cima das inovações financeiras do século XXI e um pouco do século XX. Essas aqui são as referências. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco de como os bancos comerciais são utilizados para a execução da política monetária brasileira, tá? Aqui a gente tem alguns pontos que o Banco Central utiliza tem ferramentas, que ele utiliza dos bancos comerciais para poder executar, a política monetária. Que eu cito 5 das principais questões aqui. A primeira que eu gostaria de citar são as OMAs, O que seriam elas, São as operações de mercado aberto. Então, o Banco Central ele realiza algumas operações de compra e venda de títulos no mercado, isso para controlar um pouco a liquidez do sistema bancário como um todo, Então, quando ele quer reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, ele está tendo uma política monetária contracionista, ele vende os títulos e os bancos comerciais que compram esses títulos e o que reduz a liquidez no sistema bancário, Isso faz com que tenda a taxa de juros reais, ela acaba crescendo, Quando o Banco Central quer aumentar, ele acaba comprando esses títulos, injetando dinheiro do próprio governo no sistema bancário, Outro ponto que o Banco Central se utiliza aqui dos bancos comerciais para realizar a política é a taxa Selic, A taxa Selic ela vai influenciar diretamente nos juros, nos juros aplicados pelos bancos em empréstimos e financiamento, Então, quando o Comitê de Política Monetária ele define os juros para baixo, ele reduz a taxa Selic, quer dizer que a gente vai ter as taxas de juros cobradas um pouco menor, um custo de crédito menor. Isso vai influenciar que vamos ter uma disponibilidade de dinheiro, um aumento do nível de crédito que os bancos vão emprestar, O acesso de crédito fica maior e quando ele aumenta acontece o contrário, Outra ferramenta são os depósitos compulsórios, Os depósitos compulsórios é uma taxa, que o Banco Central ele regula, que diz quanto de dinheiro os bancos têm que manter em caixa, Ele não pode emprestar essa parte do dinheiro e isso influencia diretamente o quanto vai ficar disponível para os bancos realizarem os empréstimos, Então, quanto maior a taxa, menos dinheiro disponível para o banco, para empréstimos e tudo mais, reduzindo a oferta, aumenta as taxas, isso acaba reduzindo um pouco ali a liquidez, tá? Outra ferramenta que faz com que o Banco Central utiliza dos bancos, e aqui é uma ferramenta que o Banco Central disponibiliza para os bancos para eles rodarem a regulação aqui a facilidade da permanente de liquidez,
O Banco Central ele oferece esse mecanismo de empréstimo de curto prazo para os bancos, como uma linha de redesconto, que isso ajuda a garantir que os bancos tenham liquidez, né? Então ele não fique no vermelho, ele consiga ali ter as suas operações diárias, garantindo todo o sistema bancário ali que ele funcione, né? Outro ponto é a regulação do crédito, né? Aqui o Banco Central ele arbitra no mercado, impondo limites para taxas e tudo mais, como está sendo estudado para ser feito com cartão de crédito, como o limite de cheque especial para MEI, por exemplo. Ali ele impõe tetos, limites de taxa para você conseguir ali ter um controle do volume também de crédito. Isso acaba afetando a economia como um todo, né? E aqui, trazendo um pouquinho na prática, né, o que acontece é que a gente tem a crise de 2008, né, para mitigar os efeitos da crise, o Banco Central tomou algumas medidas, tá, para implementá-las, né. Então, primeiro foi a redução da taxa Selic, como eu disse, temos operações de crédito mais baratas e um maior acesso a crédito, né. A redução do compulsório, que também foi feita, isso teve mais dinheiro disponível no banco, oferecendo uma maior liquidez no mercado, e a facilidade de liquidez, né, dando mais fundos para os bancos, garantindo essas operações bancárias, né. Aqui finalizando, queria agradecer a todos por terem acompanhado o nosso trabalho aqui, a nossa explicação. Espero que tenham gostado. Abraços!